Agora vamos ao quadro onde tiramos suas dúvidas. Saúde sem mito. E aí, vamos derrubar mais um mito hoje? Sim, estamos prontas para isso. Ó, pergunta da nossa telespectadora. Doutora, eu tenho medo de ir ao médico, porque quem procura muito acaba achando doença. Isso é uma fala, né, que a gente observa. Até minha avó. Até minha avó. É uma fala, assim, bem comum em todos os locais que a gente frequenta, né? Uhum. A gente ouve isso no consultório, Na no família. ônibus, no metrô, na família, em festinhas, né? Esse distanciamento que as pessoas têm com o médico, né? Com a consulta médica. As pessoas entendem que é necessário estar com sintomas, e sintomas extremamente expressivos, para que ele pense em procurar assistência. As outras propostas, né, da medicina, que incluem promoção de saúde, prevenção, educação em saúde, as pessoas às vezes desconhecem e focam apenas na função mais curativa, né? É o entendimento de que eu só vou se eu estiver doente. E isso realmente é um mito bem difícil, né? Porque a gente precisa de muitas ferramentas para desconstruí-lo, né? Sim. A mídia, as escolas, né? As famílias, as pessoas precisam acostumar, né? Com a importância de se ir regularmente ao médico, de se ir regularmente ao dentista, né? E é muito importante que a gente perceba essa necessidade. E isso também, eu entendo que você já tem que trazer para a criança essa necessidade. Desde pequena, né? A gente sempre fala sobre não gerar medo na criança de ir ao médico. Algo que... A famosa injeção. A famosa injeção. Não vou levar meu filho no médico porque... Não, se meu filho não se comportar no médico, ele vai tomar uma injeção. Isso aí é uma coisa assim que a gente escuta muito, né? Então, assim, cria-se terror, né? Sobre o medicamento intramuscular, intravenoso. Então, nesse momento, o que acontece? A criança entra num pavor quando tem que ser vacinada, que aí né? virou castigo, né? Se é castigo, não é bom. Não então, é bom. Se eu não me comportar, eu vou no médico, então eu quero ir no médico. Se eu não me comportar, eu vou tomar injeção, eu quero tomar injeção. Eu quero é fugir. Né? Mas a injeção é uma coisa ótima, né? Porque é aquilo que salva vidas. Que salva vidas. Então, eu acho que essa questão da prevenção, ela precisa ser mais discutida e mais oferecida também, Sim. né? Porque hoje, muitas vezes, a gente tem o acesso, mas não tem a acessibilidade. Pelos horários, né, que os consultórios funcionam, que os serviços de saúde funcionam, voltados para essa finalidade. Sim, né? com certeza. Porque o 24 horas funciona para questões emergenciais, né? Que acho que também é um tema que a gente pode trazer aqui um dia, né? Quando Sim. eu busco uma unidade básica de saúde, quando eu busco a emergência, porque eu percebo que algumas pessoas ainda têm dúvidas. E esse trabalho de prevenção, ele requer muitos encontros clínicos. A pessoa vai ter que retornar, ela vai comparecer, ela vai conversar com o médico, vai ouvir as orientações, vai trazer suas dificuldades, suas dúvidas, vão ser solicitados exames, ela retorna, a gente analisa e determinado tempo tem que retornar, e isso requer tempo, né? Sim, exatamente. Isso requer muito tempo. E a gente percebe que hoje a mulher plural, né? A mulher do século XXI, que hoje a gente está aqui falando muito mais ainda sobre mulheres, o tempo é curto. Sim. Né? Então, o tempo que está funcionando alguma coisa é o tempo que ela também está se dedicando a questões da família. Né? E isso fica muito difícil dela criar dentro da agenda dela esse espaço. Sim. Com resolutividade. Que muitas vezes você vê no consultório, você solicitou um exame na metade do ano passado, ela vem agora correndo, olha, só consegui fazer agora, eu vim aqui rapidinho, e daqui a pouco eu tenho que ir embora, e essa correria, correndo contra o relógio o tempo inteiro. E isso acaba retardando muitas vezes a prevenção. Sim. E aí, quando ela retorna, quando ela vem, quando ela pode ser realmente consultada, a gente já entra no fator curativo. Sim. E aí a gente já avançou, e aí dá essa falsa sensação de que eu fui descobrir doença. Justamente. Porque todo
um arsenal, né, de cuidados que precisam ser feitos e orientados pelos profissionais de saúde, não conseguiu. Sim. Não foi possível. Não foi possível ser feito. E com isso já se encontra um quadro que precisa-se de tratamentos realmente medicamentosos e toda aquela rotina, né? E também porque culturalmente, se eu vou ao médico, eu tenho que sair com uma receita de um remédio. Verdade. As pessoas acham às vezes que quando você não medica, você não é um bom médico. Quando você não solicita o exame, você não é um bom médico. Né? As pessoas acham que tem que sair dali com uma receita, né? E essa receita muitas vezes você precisa melhorar o seu movimento, você precisa se alimentar melhor. Não necessariamente a prescrição de um medicamento. De um medicamento. E hoje a gente já começa a ter uma sociedade que começa a entender um pouco sobre isso. Alguns avanços vêm acontecendo, eu já observo uma procura maior de mulheres querendo realmente entender o seu corpo e, a partir daí, ter os cuidados preventivos, né? Para chegar numa menopausa de uma forma ok, né? Para envelhecer bem, né? Para se preparar para uma gestação. Sim. Está desejando, mas procura, porque eu quero estar bem, eu quero que a minha gestação ocorra bem. Então, são detalhes que a gente vem acompanhando, que algumas mulheres já vêm trazendo para si. Uma outra coisa muito comum são as mulheres que chegam no consultório e dizem que já vem sentindo algum sintoma há algum tempo, mas que retardaram sua vinda por vários motivos, inclusive por medo. E esse medo, muitas vezes, impede que alguma medida seja tomada com antecedência, que a gente possa diminuir uma questão que está acometendo aquele corpo. E é aquilo que eu sempre falo, né? O corpo começa a falar, ele começa a apresentar para a gente algumas informações, mas por inúmeros motivos, e entre eles o medo, a mulher retarda. Ela pensa, se eu for lá e de repente for indicado um tratamento cirúrgico, como é que vai ficar o meu filho, como é que vai ficar a minha família, como é que vai ficar a minha mãe. Enfim, essa mulher muitas vezes ela tem o medo de não continuar cuidando dos outros. Verdade. E isso acaba fazendo com que alguma coisa que pudesse ser diminuída acaba ficando numa intensidade muito grande e o desfecho nem sempre, né, satisfatório. E na psiquiatria, esse medo da busca, ele é ainda mais comum, porque as pessoas elas têm o medo de serem rotuladas, o medo de serem tidas como loucas. Então, uma das frases que eu mais escuto no meu consultório é: doutor, eu tentei de tudo antes de vir aqui. E aí eu sempre pergunto, né? Quando estoura um cano na sua casa, você chama primeiro o policial, o costureiro e depois você chega no encanador? Não, né? Então, por que com a psiquiatria é assim? As pessoas tentam de tudo primeiro antes de chegar até o especialista, né? Então, o medo do diagnóstico, o medo do tratamento, tudo isso faz com que haja um afastamento das pessoas desse atendimento, né? Eu sempre explico que a medicação é uma das ferramentas que eu tenho dentro do meu trabalho. Não é a única, e quando é necessário, é necessário. Né? A gente não tem que ter medo, da mesma forma que a gente não tem medo de usar um antihipertensivo, que o diabético não tem medo de usar um hipoglicemiante, nós não temos que ter medo de usar as medicações da psiquiatria. E uma outra coisa que eu observo é que muitas vezes a mulher até vem, ela tem um ritmo de ficar vindo e de repente ela some. Ela some e aí a gente estava ali criando, né, um protocolo de atendimento personalizado para ela, ela estava cumprindo com tudo que ela precisava cumprir e ela desaparece. E aí a gente às vezes faz contato, ou ela também manda uma notícia. E quando ela volta, o que ela diz? Ela teve que interromper porque o marido ficou doente, ela começou a cuidar dos prioridade pais. Virou o outro, né? Tudo aconteceu e ela se doou por inteiro, está se doando por inteiro para aquelas pessoas. Não estou dizendo que isso não seja necessário e que não seja importante, mas a agenda dela para ela ficou fechada. É o que eu sempre falo também, para você poder cuidar do outro, você precisa cuidar de você. Porque se você não estiver bem, você não vai conseguir. E aí quando ela chega, ela vem mais cansada, mais estressada, culpada, extremamente culpada. Ela vem entendendo que ela deixou de caminhar ali
por um percurso que estava indo tão bem. Sim. E aí a gente tem que voltar lá para aquele ponto onde nós paramos. E muitas vezes nesse ato, muitas coisas aconteceram. Sim. E aí a gente deixou de estar numa construção preventiva, de organização para um novo ciclo, para um novo momento, para entrarmos num tratamento propriamente dito. Verdade. E isso muitas vezes nos deixa triste, né? Sim, com certeza. Porque é a realidade da mulher. E cada vez mais a mulher contemporânea, a mulher do século XXI, ela é plural, mas a agenda dela ainda é um grande desafio. Ela se priorizar o autocuidado, a pausa, o olhar para si mesma, ouvir o seu corpo, ainda continua sendo um grande desafio. E a gente observa que quando ela faz isso, ela consegue, muitas vezes, nessa ida ao médico, Sim. procurar alguma coisa. Até muitas vezes a gente encontra, sim, algum problema, mas com certeza a resposta vai ser mais assertiva. E a gente vai ter um desfecho muito mais favorável. Quanto antes a gente consegue chegar a um diagnóstico, melhor é a evolução daquilo que nós vamos começar a tratar, né? Que é o que a gente chama de prognóstico. Sim. Né? Então, quanto antes o diagnóstico, melhor o prognóstico. Com isso, mulheres mais seguras, mais saudáveis, mais plenas, né? Com melhor exercício do auto-amor, da autoestima, do autoconhecimento. Muito se fala sobre o empoderamento feminino, e ser empoderada também é ter essa propriedade sobre o seu corpo, essa apropriação da sua saúde, é você saber o que está acontecendo com você, né? Até para que você possa ter seu poder de decisão pleno sobre o seu corpo, você precisa conhecer o seu corpo, né? Se você não conhece esse corpo plenamente, como é que você tem um pleno poder sobre ele? Né? Você não tem poder sobre aquilo que você não conhece. Então, parte dessa ideia, né, do empoderamento feminino, etc., passa por isso, né, de uma ação preventiva com a sua saúde. Sim, o aprender a se cuidar, a se amar, a se entender, né, e com isso construir um ambiente mais saudável para si mesma, Sim, né? Com certeza. E não é fácil, é um desafio constante, Sim. Porque as circunstâncias se transformam, né? Problemas surgem, mas mesmo assim essa agenda tem que estar aberta, né? E a gente sabe que cada pessoa tem as suas questões, a gente sabe também que existem momentos e momentos na vida, às vezes um momento as coisas estão um pouco mais difíceis, mas o que a gente faz aqui é sempre provocar essa reflexão e essa consciência para que dentro das nossas possibilidades nós possamos encontrar esses momentos para nós. E eu acho que a gente deixa uma grande mensagem por estarmos no mês das mulheres, né? Que elas busquem procurar uma consulta, Sim. procurar entender o que o seu corpo está falando, Sim. abrir uma agenda para si mesma, Com certeza. né? É um momento de elevar o alto amor feminino. Se cuidar é uma forma de amar, né? Muito grande. Então, mais um mito, né? Mito desvendado, Conhecimento adquirido.